Então, ó, primeiro os avisos. O que vai cair na prova de vocês? São só três conteúdos, né? Não sei se você já sabe. Sim. Resposta inflamatória, hipersensibilidades e imunologia aos tumores. Os três conteúdos já estão postados na plataforma, certo? Uhum. Na, na primeira semana, após primeira verificação, teve uma live sobre um exercício sobre resposta inflamatória, sobre um artigo. Foram 8 questões, eu resolvi 6, tá? Então, ali eu já dei uma revisão sobre a resposta inflamatória, já expliquei muita coisa. Também já está postado na plataforma. Depois, teve uma outra semana, teve um exercício também sobre resposta inflamatória e hipersensibilidade, tá? Aí, eu resolvi 4 questões, tá? Também já postei na plataforma. Eu vou resolver as outras e vou postar também, tá? E hoje a gente vai resolver só 4 questões, mas dentro dessas 4 questões eu vou abordar praticamente todo o conteúdo sobre imunologia aos tumores. Deu para entender o que eu falei? Sim, deu sim. Então vamos lá. Essa aula de imunologia aos tumores, a gente aborda nela justamente como o sistema imunológico ele se depara, ele reage frente à formação de um tumor. Tá? Quais são os mecanismos que a imunidade ativa para combater a disseminação, a proliferação de células tumorais? Tá? Então, é óbvio que vai ter imunidade inata e a imunidade adaptativa entrando nesse contexto, certo? Essa aula eu costumo dizer que a gente pode dividir em 4 partes. Tá? A primeira parte eu abordo os aspectos gerais da resposta antitumoral e falo sobre os antígenos tumorais, tá? Quais são os antígenos que são expressos pelas membranas ou pelas células tumorais. Tá? Segunda parte dessa aula, eu entro falando sobre os mecanismos da imunidade para o controle de um tumor. Tá? Quais são as células, por exemplo, que agem nesse contexto aí? A terceira parte, eu falo sobre os mecanismos de evasão das células tumorais. Eu abordo os mecanismos que as células tumorais utilizam para escapar da resposta imunológica. Tá? Então, é aquela batalha. O sistema imunológico agindo, tentando conter a proliferação celular, e as células tumorais tentando escapar dessa resposta. E a quarta parte dessa aula, eu falo sobre imunoterapia, tá? Para o câncer. Tá? Então, eu abordo algumas metodologias de imunoterapia para o tratamento de um câncer. Então, entendendo um pouco essa parte de tumor, de câncer, como é que ocorre a formação de um tumor? Tá? Então, imagina lá o tecido normal, tá? Normal, com as suas células normais. A partir de um momento, nós temos uma célula, um clone, que ele acumulou mutação, ele foi acumulando mutações ao longo do tempo. Tá? Vai chegar um certo momento em que esse acúmulo de mutações vai causar tanta transformação celular, tanta instabilidade genética, que essa célula passa a perder o controle no crescimento celular, do crescimento celular. Então, essas células, elas multiplicam de forma descontrolada, tá? De forma indefinida. E outra característica dessas células também, que elas são resistentes à morte celular por apoptose. Tá? Então, são duas características das células tumorais. Intensa proliferação, tá? Proliferação descontrolada e resistência à morte por apoptose, a morte celular por apoptose. E, novamente, essas células
transformadas, elas são geradas a partir de um acúmulo ao longo do tempo de várias mutações. Tá? Então, aquela célula foi exposta a um agente que causou essas mutações ao longo do tempo. Tá? Aí sempre ressaltando que essa célula transformada, em algum momento, obviamente, ela já foi uma célula normal daquele tecido. Então, se ela deriva daquela célula normal, ela ainda apresenta alguma semelhança com a célula normal. Então, olha o que eu estou falando, escuta o que eu estou falando. Ainda apresenta alguma semelhança, mas não é idêntica a uma célula normal. Tá certo? Deu para escutar, Celine? Tá ok. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão, ela aborda os aspectos gerais da resposta antitumoral, da resposta imunológica antitumoral. O que ela diz? Várias características dos antígenos tumorais, e das respostas imunológicas aos tumores são fundamentais para a compreensão da imunidade tumoral e para o desenvolvimento de estratégias de imunoterapia contra o câncer. Então, é óbvio, tu tens que entender, né, como que a resposta ocorre, tá? A partir de então, tu podes pensar em elaborar um tratamento através de metodologias imunológicas. Então, imunoterapia contra o câncer. Quanto aos aspectos gerais da imunidade tumoral, marque a alternativa incorreta. Você chegou a tentar fazer aí? Não deu para fazer. Uhum. Então, vamos lá. É para marcar a incorreta sobre as propriedades gerais da resposta antitumoral. Então, vamos por alternativa por alternativa. Letra A. O que diz a letra A? Tumores estimulam respostas específicas adaptativas. Tal estímulo ocorre mesmo às células tumorais, sendo provenientes de células do próprio hospedeiro. O que você acha? Que está correto ou incorreto? Consegue imaginar aí? Essa alternativa, ela está correta. Tá? O que ele fala aí? Aí é o primeiro detalhe. Uma resposta imunológica antitumoral, ela é específica àquela célula tumoral, aquele tumor, tá? As células que formam aquele tumor, tá? Então, quando eu lembro de especificidade, eu lembro de resposta imune adaptativa, né? Então, adaptativa, especificidade. E como ele conclui aí, essa resposta ela ocorre mesmo as células tumorais sendo provenientes de células do próprio hospedeiro, tá? Foi aquilo que eu disse ainda há pouco. Elas são provenientes de células do próprio hospedeiro, de um clone lá da célula, de um clone celular lá de um determinado tecido. Entretanto, essas células estão o quê? Transformadas. E isso sinaliza para o nosso sistema imunológico de vigilância antitumoral que ele tem que agir, ele tem que montar uma resposta, tá? Então, a letra A ela está correta. Letra B. O que diz a letra B? As respostas imunológicas constantemente falham na prevenção do crescimento de tumores. Você concorda com isso? Que a nossa resposta imunológica constantemente falha na prevenção do crescimento de um tumor? O que você acha? Falha ou não falha? Eu acho que falha. Falha, né? Então, prova que falha que aparece um tumor, que se forma um tumor, tá? Então, nós temos um sistema de vigilância imunológica antitumoral. Então, esse sistema ele fica atento a transformações, a crescimentos tumorais. Só que ele
falha. Algumas vezes ele falha. Muitas vezes ele falha. Por isso que ocorre o crescimento de um tumor, a formação de um tumor. Continuando. O que pode ser explicado em virtude das células tumorais parecerem com as células normais do hospedeiro em vários aspectos? Está correta essa última parte? Incorreto. Ele justamente explica, né? Por que o nosso sistema imunológico às vezes falha nesse monitoramento, tá? Ele falha justamente por quê? Porque as células tumorais, por derivarem de células do próprio tecido, do próprio organismo, o sistema imunológico pode entender que essas células são o quê? Normais e não respondem, tá? Lembra aquela regrinha? O nosso sistema imunológico responde a antígenos externos, não próprios. Se o antígeno é próprio, o nosso sistema imunológico não reage. Se ele reagir, nós vamos ter uma doença autoimune. Tá? Partindo desse princípio, as células tumorais, como eu disse, elas ainda carregam alguns aspectos semelhantes à célula normal. Então, por carregar esses aspectos ainda de semelhança, o sistema imune pode se confundir, tá? E não responder. Quando ele não responde, o tumor se forma. As células proliferam, formando uma massa tumoral. Tá? Se tiver dúvida, pergunta. Letra C. O sistema imunológico pode ser ativado por estímulos externos para destruir células tumorais e erradicar de forma eficaz o tumor. Isso também está correto? Sim. Tá? A gente pode potencializar o nosso sistema imunológico contra um tumor. Como? Por exemplo, através do estímulo, através de vacinas tumorais. Tá? Essas vacinas, ou melhor dizendo, essas vacinas antitumorais, elas são compostas por antígenos do próprio tumor. Tá? Então, é como se fosse uma vacina contra um agente infeccioso. Então, essa vacina vai ativar uma resposta imunológica adaptativa e essa resposta específica vai agir no controle da disseminação das células tumorais. Tá? Então, tu podes ativar, através de estímulo externo, essa resposta anti-tumor. Tá? Também está correto. Letra D. O que diz a letra D? O crescimento e disseminação das células tumorais não supera a capacidade do sistema imunológico de controlar eficazmente o crescimento do tumor. Você acha que está correto ou incorreto essa? Correto. Sim. Eu acho que é correta. Por quê? Essa alternativa, ela está incorreta. Olha o que ele diz aí. O crescimento e disseminação das células tumorais, ó, proliferação celular, mitose, né, multiplicação, não supera a capacidade do sistema imunológico de controlar o crescimento do tumor. O erro está nessa palavra não, tá? Por quê? Se a multiplicação dessas células tumorais não superasse a resposta imunológica, não teríamos a formação de um tumor. Tá? Por quê? A resposta imunológica está aqui. Essa multiplicação celular, essa multiplicação tumoral está aqui. Ou seja, a resposta imunológica está sempre acima, tá? Do crescimento tumoral. Agora, quando esse crescimento tumoral supera
a resposta imunológica, ocorre disseminação e proliferação dessas células, formando o tumor. Tá? Então, o erro dessa alternativa aí é justamente essa palavrinha não. Na verdade, o correto seria o crescimento e disseminação das células tumorais superam a capacidade do sistema imunológico de controlar eficazmente o crescimento do tumor. Tá? Então, você pode até arriscar aí essa palavra não. Esse que é o erro. Por isso que ela está incorreta. Uhum. Deu para entender, Celine? Sim. Tá bem? Hoje tô. Ah, que bom. E a letra E? O que faz a letra E? Estudos histopatológicos já demonstraram que muitos tumores são circundados ou infiltrados de células mononucleares, como linfócitos, macrófagos e NKs. Linfócitos e macrófagos ativados estão presentes em linfonodos que drenam a região tumoral. O que está dizendo aí? Que eles encontram estudos histopatológicos. Tá? Então, o tecido lá na patologia. Tá? Eles encontram nesses tecidos patológicos a presença de células mononucleares. Que células são essas? Linfócitos, macrófagos e NKs. Isso está correto. De fato, esse controle da disseminação se dá principalmente por linfócitos, macrófagos e NKs. Tá? Então, essa informação também está correta. Certo? Certo. Vamos para a segunda. A segunda, fica atenta para a segunda, que vai ter uma questão semelhante a essa segunda. Tá? Na prova. Tá certo? Uhum. Vamos lá. Então, o que diz a segunda questão? Muitos cânceres desenvolvem mecanismos que permitem que eles evitem respostas imunológicas antitumorais. Um dos principais focos... Não. Eu tinha pulado para a terceira, é a segunda. Vamos para a segunda, tá? O que diz a segunda? Foi demonstrado que os mecanismos efetores, tanto da imunidade natural como da imunidade adaptativa, destroem células tumorais. Tá? Então, tanto a inata quanto a adaptativa, elas vão agir nas células tumorais, no controle da disseminação dessas células. Quanto às respostas imunes contra tumores, marque também a alternativa incorreta. Tá? Vamos lá. Letra A. O que diz a letra A? As células NKs destroem muitos tipos de células tumorais, especialmente aquelas que têm expressão diminuída de moléculas do MHC de classe 1, sendo que a sua capacidade antitumoral é aumentada pela presença de citocinas interferon gama, IL-15 e IL-12. Está correta essa informação? Na aula, então aqui, essa questão, ela já aborda a segunda parte da aula, que eu comentei ainda há pouco, que é a parte em que eu explico qual é o arsenal celular do nosso sistema imunológico que age no controle da disseminação de células tumorais. Tá? Quais são as células do nosso sistema imunológico que agem para controlar o crescimento tumoral? Dentre elas, as NKs. Tá? Então, essa alternativa A, ela está correta. Tá? Ela é justamente o correto. Tá? As NKs,
já foi observado principalmente in vitro, tá? Que elas agem nesse processo de destruição das células tumorais. Então, elas identificam aquela célula tumoral e destrói. Lembra que as NKs são células de destruição, né? E como é que elas identificam essas células tumorais, por exemplo? Elas conseguem identificar células que diminuem a expressão do MHC de classe 1. Lembra lá do MHC? O que é o MHC? O MHC é aquele receptor que está na célula apresentadora de antígeno, tá? Que apresenta o antígeno para os nossos linfócitos. Tá? Então, nós temos o MHC de classe 1, que apresenta os antígenos para os linfócitos T, CD8, e o MHC de classe 2, que apresenta os antígenos para os linfócitos T, CD4. Então, células tumorais, elas tendem a diminuir a expressão desse MHC de classe 1, dessa molécula. As NKs, elas reconhecem essa diminuição, tá? E destroem essas células. Tá? Esse mecanismo de controle antitumoral das NKs pode ser potencializado pela produção e liberação de citocinas, como interferon gama, interleucina 12 e interleucina 15, como está descrito aí na alternativa A. Então, a alternativa A, ela está correta, tá? A B. Macrófago M1 são capazes de inibir e controlar a disseminação tumoral, podendo apresentar atividade antitumoral mais eficaz do que quando comparada à destruição de células normais. Essa alternativa está correta? Então, ela mostra aí uma outra célula, agora da imunidade inata, que age nesse controle antitumor, que é o macrófago. Tá? O macrófago, assim como os nossos linfócitos, lembra lá, os linfócitos têm subpopulações, né? Linfócito T, CD4, linfócito T, CD8. Subpopulações, né? Da mesma forma, os nossos macrófagos. Nós temos macrófagos M1, macrófagos M2. No contexto do controle antitumor, o macrófago M1, ele tenta controlar o crescimento tumoral. Como? Fagocitando, por exemplo, células tumorais. Tá? Já o macrófago M2, ele tem uma função contrária ao M1 nesse contexto. Se o M1 tenta controlar o crescimento tumoral, o M2 estimula o crescimento tumoral. Tá? Então, M2 libera algumas citocinas, alguns fatores de crescimento que, por exemplo, estimulam o surgimento, a formação de novos vasos sanguíneos que irão nutrir o tumor. Tá? Então, vejam, enquanto o M1 tenta controlar, o M2 tenta estimular o crescimento tumoral. Então, a letra B, ela está também correta, certo? Dúvidas, Sergi? Não. Tem certeza? Tenho. A C, o que diz a letra C? O principal mecanismo da imunidade adaptativa contra tumores ocorre pela ação de linfócitos TCD4, os auxiliares. Está correto ou incorreto? É para marcar incorreto. Essa está correta ou incorreta? O que você acha?
Agora, não sei. Essa alternativa aí, ela está incorreta. Essa que é incorreta. Por quê? Quando você visualizar lá a aula que eu postei, segunda-feira, sobre imunologia aos tumores, você vai ver que eu sou muito enfático em dizer que a principal célula que age no controle antitumor é o linfócito T CD8, tá? Então, a principal célula da imunidade adaptativa que age no controle antitumor é o linfócito T CD8. Lembra que o CD8 ele é conhecido como linfócito T citotóxico, tá? Então, o CD8 ou citotóxico, ele, assim como a NK, age destruindo a célula. Então, o linfócito TCD8, ele é apresentado ao antígeno expresso pela célula tumoral, tá? Via MHC de classe 1. Então, esse antígeno da célula tumoral é apresentado ao linfócito TCD8 via MHC de classe 1. A partir de então, o linfócito TCD8 responde destruindo essa célula. Dessa forma, ele age tentando controlar a proliferação dessas células e, consequentemente, ele age no controle do crescimento do tumor. Tá? Então, a letra C, o erro dela aí é justamente TCD4. Na verdade, é TCD8. Tá? E é justamente o que é abordado na letra D. O que diz a letra D? Os linfócitos TCD8 citotóxicos desempenham uma função de vigilância através do reconhecimento e morte de células potencialmente malignas, que expressam antígenos proteicos tumorais apresentados via MHC de classe 1. Exatamente isso que eu acabei de falar. Correto. Tá? Então, as células que formam o tumor, elas começam a expressar antígenos do tumor, antígenos tumorais. Esses antígenos serão apresentados ao linfócito TCD8 via MHC de classe 1. Tá? Sempre lembrando, essa resposta ela é adaptativa. Se é adaptativa, ela é específica. Tá? Então, temos especificidade aí. Tá? E a letra E, o que diz a letra E? Hospedeiros portadores de tumores, tá? Podem produzir anticorpos contra diversos tipos de antígenos tumorais. Correto. Lembra, a imunidade adaptativa ela é subdividida em imunidade celular e imunidade humoral, né? A celular é via linfócito T, que pode ser o CD4 ou o CD8. Já a imunidade humoral via linfócitos B, que é através da produção de anticorpos. Então, no contexto da resposta imunológica antitumor, eu tenho sim a produção de anticorpos específicos contra os antígenos tumorais. Tá? Aí ele continua. Os anticorpos podem destruir as células tumorais por meio da ativação do complemento ou pela citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Sim, a partir do momento que esse anticorpo se liga, então o antígeno tumoral, a partir do momento que esse anticorpo se liga ao antígeno tumoral expresso naquela célula tumoral, ele marca essa célula, tá? Então, esse antígeno é da célula transformada, da célula que forma o tumor.
Então, o anticorpo vem, se liga, ele marca. Tá? A partir desse momento, nós vamos ter dois processos. Ou ativação do sistema complemento. Uma vez que ativa o sistema complemento, nós vamos ter uma resposta de destruição dessa célula tumoral. Tá? Ou ativa-se um mecanismo chamado de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Como é que ocorre esse processo? Novamente, temos o antígeno, tá? Aqui o antígeno, que é uma proteína expressa pela célula transformada, a célula tumoral. Eu produzo um anticorpo que se liga a esse antígeno. Esse anticorpo é específico para esse antígeno. Tá? Então, lembra, marcou essa célula, né? Está sinalizando, olha, essa célula aqui é uma célula tumoral. Beleza. Chega, nesse contexto, uma outra célula da imunidade inata, chamada NK. Tá? Então, a NK chega, tá, com o seu receptor FC e se liga à região FC do anticorpo. Tá? Quando toda essa interação acontecer, isso sinaliza para a NK que ela tem que destruir essa célula tumoral. A célula que está marcada pelo anticorpo. Tá? Então, novamente, antígeno, anticorpo específico contra o antígeno tumoral, NK chega com seu receptor FC, liga a região FC do anticorpo e, a partir de então, essa NK destrói a célula tumoral. Tá? Então, vejam, são os dois processos da resposta humoral antitumor, ou através da ativação do sistema complemento, ou através da citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Essa citotoxicidade celular dependente de anticorpo é uma metodologia de tratamento, por exemplo, tá? Utilizada no linfoma de células B. Tá? O que acontece? As células que formam o linfoma de células B expressam uma molécula chamada de CD20. Tá? Novamente, as células que formam o linfoma de células B expressam um antígeno tumoral chamado de CD20. Tá? A partir de então, criou-se um medicamento chamado de rituximab. O que é o rituximab? É um anticorpo monoclonal, tá? Específico para CD20. Então, ó, aqui é o CD20, tá? Expresso. Onde que ele é expresso? Ele é expresso no linfócito B maligno, tumoral, né? Lá do linfoma de células B. Então, está aqui o CD20. O medicamento chamado rituximab são anticorpos monoclonais específicos para o CD20, né? Então, o anticorpo vem e se liga, marcou. Então, quando ele se liga, ele marca essa célula. Logo em seguida, quem que vai chegar? Uma NK. A NK vem com seu receptor FC, liga a região FC do anticorpo e, a partir de então, essa NK destrói a célula. Tá? Então, essa é uma metodologia de tratamento contra o linfoma de células B. Tá? Ela utiliza a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Tá? Então, na segunda questão, a alternativa incorreta é a letra C. Então, atentem que vai ter questão na prova relativa a essa segunda questão. Tá? Terceira. A terceira questão, ela aborda a terceira parte da aula, que eu falei ainda há pouco, logo no início, que são os mecanismos de evasão da resposta antitumoral. Então, é assim, o nosso sistema imunológico, ele impõe uma pressão contra essas células tumorais, tá? E a partir de então, essas células tumorais, elas
tentam manobrar para escapar dessa resposta, tá? Lembra que essas células, elas querem proliferar, né? Elas proliferam de forma descontrolada. Então, novamente, o sistema imunológico impõe uma pressão imunológica, tá? E essas células tumorais tentam se evadir dessa resposta, sair dessa resposta, tá certo? Então, isso são os mecanismos de evasão das células tumorais, tá? Então, essa terceira questão, que vai ter na prova de vocês também algo semelhante a essa terceira questão, eu abordo justamente isso. Quais são os mecanismos de evasão que essas células transformadas utilizam para escapar do nosso sistema imunológico, tá? Então, o que diz a terceira? Muitos cânceres desenvolvem mecanismos que permitem que eles evitem respostas imunológicas antitumorais. Foi o que eu falei ainda há pouco. São mecanismos de evasão. Um dos principais focos da imunologia de tumores é compreender os mecanismos de evasão dos tumores. Esses mecanismos de evasão, eles são importantes, o conhecimento deles, porque eu só vou controlar o tumor, só vou controlar o crescimento tumoral, se eu sei como essas células crescem e como essas células escapam da resposta. Tá? Então, se eu sei como elas escapam da resposta imunológica, eu vou bolar uma metodologia que inviabilize essa evasão, tá? Através de medicamentos, por exemplo. Aí, quanto aos mecanismos de evasão tumoral, marque a alternativa incorreta, tá? Então, novamente, vai ter questão na prova de vocês relacionada a essa terceira questão do exercício, tá? Vamos lá. Letra A. O que diz a letra A? Tumores podem perder a expressão de antígenos que provocam respostas imunológicas. Tais células são comuns em tumores de crescimento muito rápido. Está correto ou incorreto? Essa alternativa, ela está correta. Sim, tá? O que acontece? As células que formam um tumor, elas começam a não expressar antígenos. Então, olha o raciocínio da coisa. Lembra, isso é básico. Lá do início do semestre, isso é básico da imunologia. Os nossos linfócitos, para eles ativarem e montar uma resposta, eles têm que primeiro reconhecer o antígeno. Concordam comigo? Então, esse antígeno será apresentado aos nossos linfócitos e, a partir de então, os nossos linfócitos tornam-se ativados e tornam-se linfócitos efetores. Tá? Olha o que a célula tumoral faz. Sabendo disso, né? Então, esse sabendo aí entre aspas, sabendo disso, essas células tumorais não expressam antígeno. Então, se não tem expressão de antígeno, não tem apresentação do antígeno ao linfócito. Se não tem apresentação de antígeno ao linfócito, o linfócito não ativa. Se ele não ativa, não tem resposta. É como, eu costumo dizer, é como se essas células tumorais elas ficassem invisíveis à resposta. Tá? Elas ficam invisíveis. Se não tem antígeno, o sistema imunológico não reconhece. Os nossos linfócitos não reconhecem. Tá? Se essas células não são reconhecidas, elas não são destruídas. Se elas não são destruídas, elas proliferam e o tumor cresce.
Deu para sacar? Sim. Então, essa letra A ela está correta. Letra B, o que diz a letra B? Os antígenos tumorais podem estar inacessíveis ao sistema imunológico. Ocorre em antígenos de superfície celular de células tumorais, os quais são escondidos por moléculas do glicocálice. Essa alternativa também está correta. Olha a diferença dessa alternativa B para a alternativa A. Na alternativa B, ou melhor dizendo, na alternativa A, ela diz o quê? Que a célula não expressa o antígeno. É isso? Já a alternativa B, ela está dizendo o quê? Que a célula expressa o antígeno. Tá? A célula ela expressa esse antígeno na superfície da célula tumoral, tá? Só que esse antígeno ele fica coberto, tá? Ele fica inacessível ao reconhecimento pelos nossos linfócitos. Quem é que torna esse antígeno inacessível? Moléculas do glicocálice. Então, são moléculas, glicocálice, são glicoproteínas, por exemplo, que estão na nossa membrana celular. Tá? Essas moléculas, elas cobrem, digamos assim, tá? Cobrem, digamos assim, o antígeno. Com isso, o antígeno não pode ser o quê? Reconhecido, tá? Pelos nossos linfócitos. Aí, da mesma forma, se não tem apresentação de antígeno, se não tem reconhecimento, não tem ativação de linfócito. Se não tem ativação de linfócito, não tem resposta. Tá? Então, semelhante à letra A, na letra B, também as células tumorais ficam invisíveis à resposta antitumor, à vigilância antitumoral. Não por elas não produzirem um antígeno. Elas expressam esse antígeno, só que eles não conseguem ser o quê? Vistos, reconhecidos. Tá? Então, a letra B também está correta. Letra C. O que diz a letra C? Diga, Sueli. Oi? Quer dizer alguma coisa? Cloroquina também está calado. Vamos lá. Letra C. O que diz a letra C? Tumores podem não induzir respostas fortes das células T efetoras, pois a maioria das células tumorais não expressa coestimuladores ou moléculas do MHC de classe 1. Então, a letra C está descrevendo aí o quê? Que as células tumorais, elas podem não induzir uma resposta forte pelos nossos linfócitos T efetores. Por quê? Porque essas células tumorais ou não expressam coestimuladores ou moléculas do MHC de classe 1. Está correto ou incorreto? Também está correto. Tá? A letra C está correta. Isso é um mecanismo de evasão utilizado pelas células tumorais. O que elas fazem? Olha o que elas fazem. Lembra que eu comentei isso na primeira verificação. Tá? Vocês viram comigo que os nossos linfócitos, para eles ativarem e se tornarem efetores, eles precisam de dois sinais. Dois sinais. Primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal? A apresentação do antígeno e seu reconhecimento pelo linfócito T. Tá? Esse antígeno é apresentado pela molécula do MHC. Tá? E onde está essa molécula? Na célula apresentadora de antígeno. Então, essa célula apresentadora, via MHC, apresenta o antígeno ao linfócito T ou B. E, a partir de então, esses linfócitos reconhecem.
Então, esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal é a presença de moléculas que nós chamamos de moléculas coestimulatórias, tá? Ou coestimuladores, tá? Então, sem esses coestimuladores, a resposta pode ser fraca, tá? Então, temos que ter esses dois sinais: apresentação do antígeno e coestimulação, tá? Sabendo disso, tá? O que as células tumorais fazem? Elas não expressam ou o MHC de classe 1 ou não expressam os coestimuladores. Então, se não tem MHC ou se não tem coestimulação, o linfócito T tende a não responder ou responde de uma forma muito fraca, que é incapaz de controlar a disseminação tumoral, tá? Com isso, essas células estão livres também para proliferar e aumentar o tumor, tá certo? Então, também é um mecanismo de evasão da resposta antitumoral. Letra D. O que diz a letra D? Tumores podem expressar moléculas que inibem as respostas imunológicas, como a CTLA4 e PDL1. Na aula que eu postei segunda-feira, eu explico esses processos, tá? Então, a alternativa A, B e C, elas estão relacionadas à própria célula tumoral, tá? Ou ela não expressa o antígeno, ou ela não expressa MHC, ou não expressa coestimuladores, tá? Ou ela expressa o antígeno, mas esse antígeno é inacessível ao reconhecimento por linfócitos. Ou seja, são mecanismos de evasão relacionados à própria célula tumoral. Já a letra D, não. O que acontece na letra D? Na letra D, ocorre a expressão de moléculas que vão inibir as respostas dos linfócitos T. Que moléculas são essas? CTLA4 e PDL1. Então, essas duas moléculas, lembra que eu falei ainda há pouco dos coestimuladores? Os coestimuladores, como o próprio nome já está dizendo, estimulam a ativação de linfócitos T, né? Para eles se tornarem efetores. Já CTLA4 e PDL1 inibe a ativação dos linfócitos T. Tá? Sabendo disso, para escapar, as células tumorais elas ativam essas duas vias de sinalização, ou por CTLA4 ou por PDL1. Ativando essas vias, o linfócito T não ativa, ou seja, não se torna efetor. Se ele não se torna efetor, não tem resposta. Tá? Então, é outro mecanismo utilizado pelas nossas células tumorais para escapar da resposta imunológica. Tá? Então, a alternativa incorreta só pode ser a letra E. O que diz a letra E? Produtos secretados pelas células tumorais, como a molécula TGF-beta, aumentam as respostas imunológicas antitumorais. O que ele está dizendo nessa alternativa? Que a célula tumoral, ela produz TGF-beta e esse TGF-beta vai agir estimulando a resposta do sistema imunológico contra o tumor. Não faz sentido, né? Se a célula quer escapar dessa resposta, ela não pode estimular a resposta, ela tem que inibir, né? Então, o erro aí dessa alternativa é a palavra aumentam, tá? Então, a palavra aumentam é o que deixa essa alternativa incorreta. Qual seria o correto? Seria assim: os produtos secretados pelas células tumorais,
como a molécula TGF-beta inibe as respostas imunológicas anti-tumor. Esse é o correto. O TGF-beta não tem a função de aumentar a resposta. Pelo contrário, inibe essa resposta anti-tumor. Tá? O TGF-beta potencializa o crescimento tumoral. Tá? Então, é um mecanismo de evasão das respostas imunológicas. Tá? Então, deu para entender por que essa alternativa está errada? TGF-beta não aumenta a resposta, inibe a resposta. Tá? Então, também vai ter questão na prova relacionada a essa terceira questão aqui. Tá? E, por último, para a gente finalizar, a quarta questão. A quarta questão diz respeito à última parte da aula, tá? Que são as abordagens terapêuticas. As abordagens terapêuticas no controle de um câncer, por exemplo, no controle do crescimento de um tumor. O que diz? O potencial do tratamento de pacientes com câncer mediante abordagens imunológicas pareceu promissor para imunologistas e biólogos do câncer durante muitos anos. A principal razão para o interesse em uma abordagem imunológica é que a maioria das terapias atuais se baseia em medicamentos que destroem as células que se dividem ou bloqueiam a divisão celular, trazendo efeitos graves nas células normais em proliferação. Então, a imunoterapia contra o câncer, ela surgiu também a partir de uma necessidade em que as terapias mais convencionais de tratamento do câncer, como a quimioterapia, elas trazem muitos efeitos adversos, né? Então, na quimioterapia, ocorre destruição tanto da célula transformada, da célula maligna, quanto das células normais. Tá? E isso vão gerar efeitos adversos ao medicamento. Baseado nisso, entra a imunoterapia. A imunoterapia é uma abordagem mais focada, mais direcionada às células tumorais, ou seja, ao tumor. É um tratamento direcionado ao tumor. Tá? Com isso, os efeitos adversos são menores. Tá? Bem, então, o que ele diz aí? Quanto às estratégias imunológicas para o tratamento do câncer, marque a alternativa incorreta. Tá? Então, vai ter questão também na prova de vocês relacionada a essa quarta questão. O que diz essa quarta questão? O que diz aí? Vamos lá. Alternativa A. A imunização de indivíduos portadores de tumor com antígenos tumorais podem resultar em respostas imunológicas aumentadas contra o tumor. Correto ou incorreto? Hein? O que vocês acham? Eu posso imunizar o indivíduo portador de um tumor com antígenos do próprio tumor? Hein? Está correta essa alternativa. Essa alternativa aí, ela faz uma abordagem que a gente chama de vacinação com antígenos tumorais. Tá? Lembra, a vacina, eu já comentei com vocês no início do semestre, é um tipo de imunização ativa, né? Então, na vacina, nós temos componentes do agente infeccioso. Quando a gente é vacinado, esses componentes do agente infeccioso irão, melhor dizendo,
ativar uma resposta adaptativa, tá? Beleza. Partindo desse conhecimento, eu posso elaborar uma vacina com antígenos expressos pelas células tumorais. E quando o indivíduo for vacinado, ele vai montar uma resposta adaptativa específica contra as células do tumor. Tá? Isso vai ser uma metodologia de tratamento para conter a proliferação. Tá? Na aula, eu comento isso. Então, isso já é utilizado, por exemplo, no tratamento de câncer de próstata. Tá? Já é utilizado no tratamento de câncer de próstata. Então, o que eles fazem? Eles administram no paciente antígenos do próprio tumor, tá? No caso do câncer de próstata, antígenos presentes no tumor de câncer de próstata, tá? Junto com células dendríticas do próprio paciente. Olha a sacada disso aí. As células dendríticas são células o quê? Apresentadoras de antígeno. Aí a dendrítica vai pegar o antígeno tumoral, tá? Vai chegar lá com os nossos linfócitos e vai dizer, ó, tá aqui o antígeno do tumor. Agora monta uma resposta. A partir de então, ativa-se uma resposta contra o câncer. Então, isso já é uma metodologia utilizada. Tá? Então, essa letra A, ela está correta. Letra B, o que diz a letra B? A imunidade contra tumores mediada por células pode ser aumentada com citocinas que estimulam a proliferação e diferenciação de linfócitos T e células NK. Também já é utilizada essa metodologia? Está correta essa alternativa? Também está, né? No próprio exercício, tem uma alternativa, acho que é na segunda questão, ou primeira questão, na segunda, que fala o quê? Que a resposta através das NKs pode ser potencializada ou ela ocorre também pela presença de citocinas como o interferon, né? Interleucina 12 e interleucina 15. Tá? Então, sabendo disso, eu posso administrar no paciente essas citocinas que irão estimular uma ativação e proliferação dessas células NKs que vão agir no controle do tumor. Tá? Isso já é utilizado, por exemplo, ó, já utiliza-se interleucina 2 no tratamento do melanoma ou do carcinoma de células renais. Interleucina 2, ela é uma citocina, se não estou enganado, de ativação de linfócitos T. Então, tu administra a citocina no paciente, essas citocinas irão estimular a ativação de linfócitos T e esses linfócitos T irão o quê? Responder contra o crescimento tumoral. Então, é uma forma de tratamento que já é utilizada. Também está correto. Letra C. Uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se no estímulo da expressão de vias inibitórias correspondentes à expressão de moléculas como CTLA4 e PDL1. Olha o que diz. Uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se no estímulo da expressão de vias inibitórias correspondentes à expressão de moléculas como CTLA4 e PDL1. Está certo ou errado? Está correto ou incorreto? O que eu falei sobre CTLA4 e PDL1? Respondam aí. CTLA4 e PDL1 são vias que inibem a ativação do linfócito T ou estimulam a ativação do linfócito T?
Hein? Inibe ou estimula? Inibe, né? Então, CTLA4 e PDL1, eu falei ainda há pouco, que são vias de inibição da ativação do linfócito T, que é uma metodologia de escape das células tumorais, né? Então, as células tumorais estimulam essas vias para inibir a ativação do linfócito T. Então, como é que eu vou utilizar um tratamento? Como que eu vou fazer um tratamento em que, ao invés de inibir essas vias, eu vou ativar essas vias? Tá? Então, esse é o erro dessa alternativa. Se eu utilizo um tratamento para estimular essas vias, CTLA4 e PDL1, eu estou estimulando a não ativação dos linfócitos T. Tá? Então, é o contrário. Para ficar correta essa alternativa, o que acontece? Ela teria que ficar assim: uma estratégia de tratamento antitumoral baseia-se na inibição, no bloqueio, tá? Então, no lugar dessa palavra aí, estímulo, vocês podem substituir por inibição ou bloqueio. Bloqueio da expressão de vias inibitórias, tá? Isso já é utilizado, tá? O que eles fazem? Eles utilizam anticorpos monoclonais, os MABs, tá? MAB, anticorpos monoclonais. Esses anticorpos monoclonais, eles foram desenvolvidos de forma específica para se ligar a moléculas do CTLA4 ou PDL1, tá? Bloqueando essa via. Se eu bloqueio essas vias, o linfócito T pode o quê? Ativar e proliferar. Tá? Então, também já é uma estratégia de tratamento que é utilizado no tratamento também do melanoma. Tá? Então, eu bloqueio a via inibitória ou por CTLA4 ou PDL1. Como eu bloqueio essa via? Utilizando um anticorpo monoclonal. Esse anticorpo vai se ligar ou a PDL1 ou a CTLA4. Tá certo? E a letra D? O que diz a letra D? A imunoterapia passiva consiste na transferência de efetores imunológicos, como linfócitos T e anticorpos específicos para o tumor. Sim. Da mesma forma que eu falei para vocês no início do semestre de imunidade passiva e imunidade ativa, eu posso aplicar esse conhecimento no tratamento de um câncer. Como? Eu transfiro para o paciente ou células efetoras, como linfócitos T efetores, ou anticorpos específicos contra antígenos do tumor. Tá? Então, vejam, aí eu não estou ativando a resposta. Eu estou somente recebendo os componentes efetores, ou as células T efetoras, ou os anticorpos específicos para os antígenos tumorais. Tá certo? Então, essa alternativa D também está correta. Novamente, vai ter uma questão relacionada a essa quarta questão. Tá certo? Dúvidas? Querem perguntar algo? Não? Sueli, cloroquina? Eu não. Não? Beleza. Então, eu encerro por aqui. Eu vou postar, como eu sempre faço. Já postei as lives de ontem. Vou postar a live de hoje também. Então, eu vou postar na plataforma. Então, vocês podem ficar visualizando quantas vezes vocês quiserem, tá? Boa noite e valeu pela presença.
Tá? Tá certo. Obrigado aí, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.